Você já sentiu a picada gelada da traição? Aquela sensação que revira o estômago e abala a confiança que você depositou em alguém? Infelizmente, navegar pelas complexidades das relações humanas significa, por vezes, encontrar aqueles que não honram a lealdade. Hoje, vamos mergulhar fundo em 12 faróis estoicos que iluminarão seu caminho, revelando aqueles que podem não ser dignos da sua confiança. Prepare-se para fortalecer sua percepção e blindar seu espírito. O primeiro farol, e talvez o mais fundamental que os estoicos nos legaram, é a clareza cristalina de observar as ações, não apenas as palavras. Pense nisso. Palavras são vento, podem ser doces melodias, promessas grandiosas, desculpas convenientes, mas as ações... as ações têm peso, têm substância. Elas são o testemunho silencioso do verdadeiro caráter. Você encontra alguém cujas palavras pintam um quadro de lealdade e apoio, mas cujas ações consistentemente falham em corresponder. Quando você mais precisa, essa pessoa está lá, ou apenas oferece palavras vazias. O estoico não se deixa enganar pelo discurso. Ele observa, ele analisa o fazer repetido dia após dia. É nesse palco da vida real, nas pequenas e grandes escolhas, que a verdadeira natureza se revela. Pergunte-se, as ações dessa pessoa confirmam suas palavras ou as desmentem silenciosamente? Este é o primeiro passo para ver além das aparências, um princípio essencial para proteger sua tranquilidade. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto crucial: avaliar a consistência da virtude. A virtude estoica, justiça, coragem, temperança, sabedoria, não é uma roupa que vestimos para ocasiões especiais. É a espinha dorsal do caráter. Uma pessoa verdadeiramente íntegra demonstra esses valores não apenas quando os holofotes estão acesos ou quando há algo a ganhar, mas também na sombra, nos momentos difíceis, nas interações triviais. Você percebe alguém que é justo com os poderosos, mas desdenhoso com quem considera inferior? Alguém que prega honestidade, mas se aproveita de pequenas brechas quando acha que ninguém está vendo? Essas inconsistências, meu amigo, minha amiga, são fissuras na armadura da integridade. São alertas que a sua percepção estoica não pode ignorar. A virtude genuína é constante, como o norte da bússola. Qualquer desvio merece sua atenção atenta, pois a constância no bem agir é um pilar da confiança. Mas como avaliar essa consistência sem cair nas armadilhas da emoção? Aqui entra o terceiro farol: analisar padrões com a razão, não com a emoção. Nossos sentimentos, carinho, esperança, medo, desejo de pertencimento, podem nublar nosso julgamento. Podemos querer tanto acreditar na bondade de alguém que ignoramos os sinais vermelhos. O estoicismo nos chama a dar um passo atrás, a usar nossa capacidade racional, nossa lógica, para identificar padrões de comportamento. Uma falha isolada pode ser apenas isso, um erro, mas um padrão repetido de egoísmo, de manipulação, de falta de consideração, mesmo que em pequena escala, revela uma tendência mais profunda. Você já notou um amigo que sempre parece colocar as próprias necessidades acima de tudo, mesmo que de formas sutis? Ou um colega que consistentemente leva o crédito pelo trabalho alheio? Não ignore esses padrões. Sua razão, quando livre das névoas da emoção, é uma ferramenta poderosa para discernir a realidade e proteger seu bem-estar. E intimamente ligado a isso está o quarto sinal: verificar o alinhamento entre palavra e ação. Já falamos sobre observar ações, mas aqui o foco é a coerência. Existe uma harmonia entre o que a pessoa diz que acredita, o que ela promete e o que ela efetivamente faz.
Ou você percebe uma dissonância constante, uma lacuna gritante entre o discurso e a prática. A hipocrisia habitual, essa desconexão crônica, é um dos indicadores mais fortes de uma integridade frágil. Alguém que defende a lealdade, mas trai confidências. Alguém que fala sobre trabalho em equipe, mas sabota os colegas. Essa falta de alinhamento não é apenas um deslize, é um sintoma de que os valores proclamados não estão verdadeiramente enraizados. Para o estoico, a integridade é a união harmoniosa entre pensamento, palavra e ação. Onde essa união falha repetidamente, a confiança se torna um terreno perigoso e instável. O quinto farol nos convida a ampliar nosso campo de visão, observar o tratamento dispensado aos outros, especialmente aqueles de quem a pessoa não espera obter vantagens. Como Sêneca nos lembra, a forma como tratamos nossos inferiores revela muito sobre nosso caráter. Você vê alguém sendo cortês e solícito com superiores ou pessoas influentes, mas rude, impaciente ou desrespeitoso com garçons, funcionários de limpeza ou subordinados? Essa dualidade de tratamento é um sinal de alerta estridente. Indica que a gentileza não é um traço de caráter genuíno, mas uma máscara usada por conveniência. Uma pessoa verdadeiramente virtuosa, nos moldes estoicos, age com respeito e dignidade para com todos, independentemente de status ou posição. A falta dessa universalidade no respeito é uma bandeira vermelha que você não deve ignorar ao avaliar em quem confiar. Cuidado também nos ensina o sexto princípio, com a bajulação excessiva e as promessas vazias. A lisonja desmedida, que soa doce aos ouvidos, mas carece de sinceridade, pode ser uma ferramenta de manipulação. Assim como as promessas grandiosas, feitas com facilidade, mas raramente cumpridas. O estoico valoriza a sinceridade, mesmo que austera, e a prova concreta das ações. Desconfie de quem tenta te ganhar com elogios exagerados ou promessas mirabolantes que nunca se materializam. Essas são, muitas vezes, cortinas de fumaça para esconder intenções ocultas ou uma simples falta de substância. Prefira a companhia daqueles cuja validação é genuína e cujas promessas são poucas, mas sempre honradas. A confiança se constrói sobre a rocha da realidade, não sobre as nuvens da fantasia e da adulação interesseira. O sétimo sinal nos alerta sobre algo que corrói a confiança pela raiz, a fofoca e a maledicência crônicas. Pense bem, alguém que se sente confortável em trair a confiança de terceiros, compartilhando segredos, falando mal pelas costas, semeando discórdia. Por que você acreditaria que essa pessoa agiria diferente com você? A lealdade é um princípio indivisível. Quem a viola com os outros demonstra uma capacidade e talvez uma disposição para violá-la contigo, quando for conveniente. O ambiente onde a fofoca prospera é tóxico para a confiança mútua. O estoico busca clareza e honestidade nas relações. Ele se afasta daqueles que se alimentam da indiscrição e da difamação, pois sabe que a lealdade verdadeira não floresce nesse solo infértil e traiçoeiro. A vida, inevitavelmente, nos apresenta desafios, e a forma como uma pessoa reage a eles é o oitavo farol. Avalie a reação à adversidade. Diante de falhas, erros ou dificuldades, como essa pessoa se comporta? Ela assume a responsabilidade por suas ações, busca soluções e aprende com a experiência? Ou rapidamente procura culpados, inventa desculpas, se faz de vítima? A incapacidade crônica de assumir a própria responsabilidade, essa tendência a sempre apontar o dedo para fora, pode indicar uma fragilidade de caráter perigosa. Alguém que não consegue encarar os próprios erros pode estar mais disposto
Atrair para proteger a própria imagem ou evitar consequências desagradáveis. A verdadeira força estoica reside na autoaceitação e na responsabilidade. Observe atentamente como as pessoas ao seu redor lidam com os inevitáveis tropeços da vida. Isso diz muito. A confiança, como uma grande muralha, é construída pedra por pedra. Por isso, o 9º sinal nos lembra de testar a confiabilidade nos detalhes. São as pequenas coisas, os gestos aparentemente insignificantes do dia a dia que revelam a solidez do caráter. A pessoa cumpre pequenos compromissos, chega na hora marcada, devolve o que pegou emprestado, guarda um segredo trivial que você compartilhou. Se alguém falha consistentemente nessas pequenas provas de confiabilidade, por que você esperaria que essa pessoa fosse confiável em assuntos de maior importância? A falta de zelo com o pouco muitas vezes prenuncia a negligência com o muito. Preste atenção aos detalhes. Eles são os tijolos que formam ou destroem a confiança. E a observação atenta desses pequenos atos é uma prática estoica valiosa. Para enxergar tudo isso com clareza, precisamos de uma lente específica, a lente da serenidade estoica. O 10º farol é manter o distanciamento emocional na análise. Use a apatia, não no sentido de apatia, mas de ausência de paixões perturbadoras. Avalie os fatos, os comportamentos observados, de forma objetiva, lógica, sem deixar que seus próprios desejos, medos ou afeições distorçam sua percepção. É fácil querer ver o melhor nas pessoas, especialmente naquelas de quem gostamos. Mas o estoicismo nos ensina a buscar a verdade, não a ilusão confortável. Ao analisar o caráter de alguém, tente se colocar na posição de um observador imparcial. Quais são os fatos, quais são os padrões, o que a razão lhe diz para além do que o coração gostaria que fosse. Esse distanciamento é crucial para uma avaliação precisa e para a manutenção da sua paz interior. Qual dos sinais até agora fizeram mais sentido para você? Responda nos comentários. E essa busca pela objetividade exige também um olhar para dentro. O 11º sinal é um chamado à autoanálise. Reconheça seus próprios vieses. Todos nós temos necessidades, inseguranças, experiências passadas que moldam a forma como vemos o mundo e as pessoas. Você tem uma necessidade muito grande de aprovação que o torna vulnerável à bajulação? Você idealiza relacionamentos e ignora sinais de alerta por medo da solidão? Você projeta suas próprias virtudes nos outros, assumindo que todos são tão leais quanto você? Estar ciente de seus próprios filtros e pontos cegos é sua primeira e mais importante linha de defesa. A autoconsciência, pilar do estoicismo, permite que você identifique quando suas próprias emoções ou crenças estão obscurecendo a realidade do comportamento alheio. Conhece-te a ti mesmo para conhecer os outros com mais clareza. Antes de continuar, se você busca se tornar mentalmente mais forte, viver com mais propósito e construir uma vida com disciplina e clareza, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Aqui a gente fala direto ao ponto. Sem motivação vazia, só ideias que transformam. Vamos juntos nessa jornada de evolução. Agora, vamos ao conteúdo. Finalmente, o 12º farol nos traz de volta a aceitação estoica da realidade. Aceite a natureza humana com realismo, mas sem cinismo. Os estoicos não eram ingênuos. Eles entendiam que a falha, a fraqueza e sim, até a traição, fazem parte da complexa tapeçaria da experiência humana. Isso não significa viver desconfiado de todos, esperando sempre o pior. Isso seria cair no cinismo, que também perturba a alma. Significa, sim, cultivar a prudência. Significa entender que as pessoas podem falhar, que a confiança deve ser conquistada e mantida, não dada cegamente.
significa estar preparado para a possibilidade da decepção, não para ser paranoico, mas para ser resiliente. Aceitar essa realidade nos permite navegar pelos relacionamentos com mais sabedoria, escolhendo com discernimento em quem depositar nossa confiança mais profunda e mantendo a serenidade mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. E assim, munido desses 12 faróis da sabedoria estoica, você não se torna um juiz implacável, mas um observador mais atento, mais consciente. O objetivo não é construir muros de desconfiança, mas sim pontes de discernimento. É proteger sua paz interior, sua ataraxia, ao escolher sabiamente com quem compartilhar sua energia, seu tempo e sua confiança. Lembre-se, você não controla as ações dos outros, mas controla absolutamente sua percepção, suas escolhas e suas reações. Use a razão, observe as ações, busque a virtude em si mesmo e nos outros e aceite a realidade com coragem e serenidade. A traição pode ferir, mas com as ferramentas estoicas, ela não precisa te destruir. Ela pode, inclusive, se tornar uma lição dolorosa, mas poderosa, no seu caminho de crescimento e autodomínio. Continue praticando, continue observando, continue crescendo. A força estoica já reside em você. Se esse vídeo te fez refletir e despertou algo dentro de você, não deixe isso passar. Se inscreva no canal agora para continuar recebendo conteúdos que desafiam, inspiram e fortalecem. Curta o vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão em busca de evolução real. Seu crescimento começa com um passo, e esse pode ser o próximo.